Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para falar sobre ocitocina, o hormônio do amor. Estou aguardando a doutora Márcia. Como será que esse hormônio funciona, né? Como será? É um hormônio que muita gente não conhece, viu, meninas? É um hormônio que ele já existe há algum tempo, mas a gente não escuta falar muito desse hormônio e ele é bem interessante. Parece que hoje eu vou ter que usar óculos. Só que fica essa boa noite, pessoal. Olá, gente, vou ter que usar óculos. Hoje tá que tá, viu? Boa noite. Como é que vocês estão? Estou aqui aguardando a doutora Márcia. Deixa eu ver se eu posso chamá-la. Vamos ver. Eu enviei uma solicitação de participação. Vamos ver se ela entra. Gente, eu nunca usei ocitocina. Tô doida pra usar esse hormônio aí. E, gente, vocês podem participar, tá bom? Fazer bastante pergunta, ajuda bastante. Oi, Nalvinha, como é que você tá? Deixa eu desligar aqui. Fica escuro, né, gente? Fica bem escuro. Doutora Márcia tá fazendo telemedicina assim. Eu também, Nalvinha, saudades de você. Faz tempo que a gente não conversa. Gente, a Nalvinha é uma cliente bem antiga. Ela mora no Rio de Janeiro, né, Nalvinha? A gente conversa sempre. A gente se conhece só pelo Instagram. Doutora Márcia, cadê você? Boa noite. Doutora Márcia, você tá aí? Quer me chamar, doutora Márcia? Deixa eu ver se ela chegou, gente. Ainda não. Doutora Márcia não chegou ainda. E a gente combinou com essa live hoje, a gente tava tudo certo. A doutora Márcia atende via telemedicina para fazer reposição hormonal também, tá, gente? Ela atende também telemedicina. Tem algumas pessoas que estão. Outro dia eu fui, foi até interessante. Eu fui no consultório dela fazer um retorno e tinha uma seguidora minha lá na sala de espera. Aí conheci a seguidora dela, a minha seguidora, pessoalmente. Doutora Márcia. Deixa eu tentar chamá-la de novo. Peraí. Pronto, gente, enviei de novo uma solicitação para ela. Vamos ver se agora ela vem. Alguém que está assistindo faz reposição hormonal, gente? Como é que vocês estão? Vocês fazem? A doutora Márcia chegou, entrou. Agora ela vai.
Oi, doutor. Oi, Vanira. Oi, Eliane. O Instagram é @Clínica Modele. Quer ver? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Olha, Maria, é @Clínica Modele. Ah, Maria do Carmo, que bom que você faz. Se você ama, eu também gosto, me sinto muito bem, me sinto bem disposta. Doutora, então eu vou te chamar para entrar, doutora, peraí. Vê se você consegue entrar agora. Oi, Cheguei. doutora. Tudo Desculpe, bom? desculpe, a minha internet está um pouquinho complicada. Ah, Ah, prazer em falar com você novamente, eu viu, também, Alessandra? doutora. Estava comentando com elas aqui que outro dia eu fui no seu consultório e encontrei uma seguidora minha na sala de espera. Foi bem legal. É bom, né? Viu? Bom, opa. Assim, confere exatamente, né, Alessandra, que você vai lá na clínica, né? Sim, é verdade. Mas eu estava comentando com elas, doutora Márcia, antes de você entrar, que eu tô louca para usar esse hormônio aí. É Tô, interessante, né, Alessandra? bem interessante. A ocitocina, há um pouquinho tempo atrás, ela era proibida no Brasil, né? Que nem a melatonina, a mesma situação. Agora, liberaram a melatonina há algum tempo, e aí se fala hoje muito sobre a ocitocina, e ela tem bastante ajuda, né, no organismo como um todo, não só na parte sexual, né, como sempre foi retratada, né, mas ela tem grandes benefícios, principalmente na questão emocional. Muito, muito bacana. E doutora, homem também pode usar? Homem, mulher, não tem problema nenhum. E, Agora, é e tem que ter. lógico, tem que ter algumas ressalvas, né? Então, fala assim, né? O que que é a ocitocina? A ocitocina, ela é um hormônio que ela é fabricada no hipotálamo, onde fica o nosso centro da fome. E ele é liberada lá para a hipófise, e da hipófise, que é uma estrutura muito grudadinha ao hipotálamo, através de receptores, como todos os hormônios funcionam, né? Como eu sempre expliquei, com receptores, ela vai agir não só a nível da parte sexual, mas em outras áreas, como o coração, parte muscular, parte óssea. Ela vamos por assim, ela age de forma coadjuvante com outros hormônios. O que se fala hoje em dia sobre a ocitocina, que, por exemplo, tem muitas mulheres que não podem repor mais hormônios, né? Nem fazer modulação bioidêntica por conta de que tem problemas de trombose, ou teve um problema sério de câncer, né? Então, que há certas restrições e até temor mesmo da paciente para o uso da ocitocina, né, do hormônio bioidêntico, o uso da ocitocina tem beneficiado muito Fica no atrás. sentido da melhora da libido, entendeu? Da prevenção da osteoporose, da diminuição do risco da sarcopenia, que é a perda da massa magra, que a baixa do hormônio faz isso. Então, ela é muito interessante, acho que é uma coisa muito promissora. Que interessante. Da massa magra eu não sabia, doutora, porque a É, gente usa o que? A testosterona, né? então, ela tem receptores também. Como a testosterona tem receptor em músculo, a ocitocina também. Então, assim, para idosos, que é interessante, que começa a ter muita fraqueza, né, muscular, ela ajuda também. Então, assim, se você usa ela para algum benefício, vai repercutir em outros benefícios da necessidade que aquele organismo está tendo dessa falta dessa ocitocina, né? E doutora, mas Mas em quais casos que a doutora acha que é recomendável usar a ocitocina? em qualquer caso, né? Assim, mesmo que você, digamos assim, uma mulher está em modulação hormonal, e ela pode modular, do que se fala, né? Que você só deve entrar com ocitocina se a parte hormonal dessa mulher ou desse homem estão adequados. Então, não adianta, por exemplo, atender um paciente, uma mulher, por exemplo, em menopausa,
que está com os hormônios baixos, você querer entrar só com a ocitocina. Não, primeiro deve-se modular os hormônios, estrogênio, progesterona, e assim depois você entra com a ocitocina. Entendi. Agora, a contraindicação, que eu te expliquei, é, né, no caso de, né, mulheres com risco de trombose, que não pode usar hormônios, mulheres com risco de câncer, né, que já teve câncer de mama, fez tratamento e tem uma certa reserva em usar hormônios, a ocitocina é um uso adequado na melhora da libido sexual. Mas, doutora, Entendeu? a testosterona aumenta a libido. A ocitocina, ela vai aumentar os níveis e vai manter a libido ou o paciente vai usar antes do ato sexual? Não, antigamente até se prescrevia para usar de 15 a 20 minutos antes. Você ainda pode usar, só que é uma outra dose. Mas hoje, pelos outros benefícios que ela traz, a ocitocina, o ideal é que você use todos os dias, né, de forma Entendi. contínua, entendeu? E ela é muito interessante porque ela é considerada não só o hormônio do amor, da empatia, ela é considerada também um hormônio da... Ela age, né, a nível cerebral, então ela melhora a concentração. É muito Hum, interessante. Então, na memória, no aprendizado, ela é muito interessante. Ela tem outros benefícios, né? tá. Ela não só age primariamente, os estudos da ocitocina era assim, ela age no útero materno para fazer contração, para a hora Uhum. do parto, ela age na mama para ajudar no aleitamento materno, era o que mais se falava. Hoje não, estudos avançaram, viram que ela tem ações no corpo inteiro. Ó, Então, que a nível bacana. cerebral, na prevenção, até tem todos os estudos ainda não comprobatórios, mas que tudo está levando a entender que, em termos da doença de Alzheimer, é uma coisa que ela é interessante. Hoje, muito usado para fibromialgia. Ainda não tem Entendi. muito bem estabelecidas as doses adequadas para fibromialgia, mas que melhora bastante o quadro fibromialgia, principalmente aquelas fibromialgias mais graves, né? Só que daí o uso dela é injetável. É, até para autismo. Hoje em dia Olha só, está tendo estudos sobre autismo, porque diz que no paciente autista mantenha o contato visual, que né, interessante. ajuda no contato visual da criança para com outra pessoa. Então, ela tem excelentes benefícios. E você pode usar Doutora, de forma contínua. doutora, vamos supor que uma paciente chega e fala, quero usar ocitocina. Primeiro tem que ter uma dosagem hormonal. Qual é o procedimento todo? É o que se fala assim, né? Em mulheres e homens jovens, como eles têm, né, não estão na menopausa ou no climatério, diz que a ação dela é muito mais rápida da ocitocina. Hum, Para mulheres em climatério e homens em andropausa, primariamente você deve modular os hormônios femininos na mulher e masculino no homem. Aí sim, de segunda mão, você vai entrar com a ocitocina. tá. Então, assim, melhora o orgasmo, o Olha prazer da só. sexualidade dela é muito interessante. Tanto no homem quanto na mulher, doutora. Mulher, melhora a afetividade, Hum. as pessoas se tornam mais afetuosas, ter um grau maior de tolerância, né? A empatia, né, que é o fato de você se colocar no lugar do outro, né? Ela age numa área do cérebro que dá essa compensação, né? Que né, são áreas que a gente chama hipocampo, amígdalas, o núcleo acúmeo, que é onde tem a ação da recompensa. E por agir nesse núcleo cerebral que age na recompensa, ajuda muito também no controle da fome, tirando saciedade. Ah, Olha que nossa, interessante. Olha doutora, eu quero que tomar. é um universo muito grande, né, a ação dela, né? Muito Sim, interessante. sim. Tem estudos que falam que na relação homem-mulher, quando se usa a ocitocina, é muito interessante, né? Porque homens não gostam de passar a relação a limpo, né? É, Diz que a ocitocina ajuda muito nisso. olha só. Diz que as pessoas, por essa empatia, por se tornar mais afetuoso, né, com o uso dela,
e gerando mais tolerância, mantém uma relação muito mais amigável, mais estável. Ai, que E bacana. eles fizeram muito estudo do uso dela em ratos, né, para ver como reagiam, né? Então, os ratinhos, aqueles ratinhos que era mais difícil, mais bravos, mais intolerantes, eles ficavam calmos, afetuosos. Olha Interessante que isso, né? interessante, muito legal. Eu lembro, eu não sei se a doutora chegou a estudar isso, eu lembro que na época da faculdade, o que eles ensinavam? Que quando o nenê mama no peito, que o nenê suga o nosso peito, a gente vai liberando esse hormônio, que é o hormônio do Isso. amor, do bem-estar. Que gera o quê? O amor fraterno, materno, né? A Então, maternidade, o ato né? do nenê sugar o peito O faz o que aconchego, isso faz a gente liberar a a ocitocina, é bem ocitocina. É interessante. por estímulo, né? É um estímulo. Então, e antigamente, né? A gente era só especulação, não existia isso para a gente usar, né? E hoje conseguiram fazer, né? Porque a ocitocina é um polipeptídeo, né? Então conseguiram fazer isso em laboratório, né? Tanto que usa muito o símbolo dela, desse polipeptídeo, que é a ocitocina, às vezes em tatuagem, porque simboliza o amor. Eu Tem acho aí que o é um símbolo hormônio. dela, doutora? Não tenho aqui, não tenho. Mas é muito interessante. Que Tem gente que legal. tatua no corpo, né? O polipeptídeo, os radicaizinhos, para simbolizar o amor. Que bacana, ainda não vi, viu, doutora? É muito Ainda não legal. vi. É uma coisa. Para mim também foi uma novidade no curso, no congresso que a gente faz, né? Porque como são conceitos novos, aprendizados novos, né, para toda a área médica, é muito interessante. Até para a gente causa assim, uma coisa que fica, nossa, isso é muito interessante a gente tomar também. Ô, doutora, Né? falaram aí que a doutora é. Quem foi que falou? Que a doutora é a médica do coração. Deixa eu ver quem foi que falou. Foi a Bela Oliveira Bela. É. E a outra, Maria do Carmo, falou assim que ela já faz a modulação hormonal. Qual que é a quantidade de ocitocina? Então, assim, Cada paciente tem a sua. Né? Existe, não é assim de forma uso aleatório, porque também o uso aleatório, também, ao invés de trazer benefício, também pode trazer prejuízo, né? tá. Então, mesmo para homem e para mulher, existe sim, né? A gente tem que sempre avaliar o paciente, ver o que pode, o que não pode para ser usado, né? E ir modulando devagarzinho com a dosagem. Você começa com uma dose pequenininha, depois você vai ajustando, né? Que cada um reage de um jeito. Tem gente, Agora, é, tem gente perguntando aqui se pode passar na pele. Não é, né, doutora? Ou vai não, usar em. o uso mais frequente hoje em dia é sublingual ou intranasal, né? 2 vezes ao dia, né? Mas a dose varia de paciente a paciente. E como você falou inicialmente, só usa antes do sexo? Também pode usar, né, de 15 a 20 minutos antes do ato sexual, né? Porque aumenta a contração uterina e melhora o orgasmo. E no Olha, homem, age lá na próstata também agindo, melhora. O que faz, né, na parte da sexualidade, né? Melhora a lubrificação, tanto vaginal quanto peniana, tá? Dos dois, tanto homem de mulher. É, há um relaxamento, né? Uma facilidade mais para a relação. Então é muito interessante, muito bacana. doutora, estão perguntando se você atende em São Paulo. A doutora Márcia, ela está Eu, numa cidade do interior que é próxima de São Paulo. eu tenho muito paciente de São Paulo que vai na clínica, né? Mas eu só trabalho em Bragança Paulista. Ela trabalha só em Bragança Paulista, que é uma cidade do interior. É 1 hora de viagem de Isso. São Paulo, mas ela atende por telemedicina para quem mora em outros estados, ou quem mora longe, ela Isso. atende por telemedicina. Ô, doutora, e a dosagem homem e mulher é semelhante ou não? Porque eu sei que a testosterona, quando É o homem diferente, né? A é testosterona. diferente, A testosterona, mas a ocitocina não. Existe um mínimo e um máximo a ser usado. Igualmente para homem e para mulher. Não é sim. diferente do uso da testosterona, né? Mas a ocitocina, como ela tem, ela age em toda a parte do corpo, tanto para homem como para mulher, então é uma dose parecida. Só que a dose varia de pessoa para pessoa, independente se é homem ou se é mulher, E entendeu? esse hormônio, doutora?
Estão elogiando, dizendo que a doutora é linda, viu? Ah, Doutora, muito tá enxergando obrigada. aí? Tá enxergando, doutora? Olha, hoje eu tive um dia tão cansativo, eu cheguei agora de pouco. Comi alguma coisinha e já corri aqui, viu? Por isso que e a internet ainda parece que deu hoje um dia foi mais difícil. Falei, não deu tempo nem de ajeitar assim as cabeleiras, né? Não tem Photoshop também, né? Então, tem, doutora, tem um botãozinho Tem. aqui tem um botãozinho aqui que eu descobri outro dia. A Olha, gente então você fica precisa me lindo com esse ensinar. botãozinho. Pois você me ensina, que daí não precisa fazer nem Ensino. maquiagem. Ó, tem uma carinha aqui embaixo. Tem Tem um mesmo. aviãozinho e tem uma carinha. Tem. Se você É. apertar essa carinha aí, você fica. Eu vou apertar, quer ver? Fica vendo no meu rosto, ó. Peraí. Nossa. Ó lá. É, Viu? olha. Agora eu vou desapertar. Viu? Assim não precisa nem de ocitocina. Então, doutora, tem gente perguntando como que faz para entrar em contato com a doutora. Tem que ligar na clínica Modele e tem o Geralmente telefone. tem o WhatsApp, que é 11, o código, né, de Bragança é o mesmo de São Paulo, é 11, e é 964145459. Então, a pessoa entra em contato pelo WhatsApp e se tiver interesse em saber e marcar uma consulta, a pessoa se comunica pelo WhatsApp que a gente agenda, responde, geralmente peço os exames, tudo de acordo. Eu tenho tido muito paciente de vários estados, E, então isso doutora, ajuda. a ocitocina, ela é um hormônio predominantemente feminino ou masculino? Não é uma predominância de homem e de mulher, é de ambos. Tá. Ela age tanto no homem quanto na mulher. É que na mulher sempre repercute um pouquinho mais, porque a mulher amamenta, a mulher tem filhos, né? Ela alberga uma criança no útero. Mas, então, como eu disse anteriormente, né? Antes achava que a citocina era só o hormônio para isso. Hoje não, ela age em várias áreas do corpo, né? Em osso, como eu te falei, em músculo, na área sexual, na área cerebral. Ela traz, então, melhora do humor. Na depressão, ela ajuda muito na Olha que depressão. bacana. Olha que Né? bacana. Porque o que a gente vê muito em pacientes que usam antidepressivos é muito frequente, né? E às vezes a gente tem que usar, né? Um paciente entra em consulta, ele não está bem emocionalmente, você precisa ajudá-lo. Às vezes, inicialmente, você entra com antidepressivo, mas é muito frequente, tanto homens quanto mulheres que usam antidepressivo, é a perda da libido sexual. É, Todo é isso paciente mesmo. fala, doutora, eu morri, não tenho vontade de nada. E Exato. aí é lógico, né? Você, né, tenta diminuir dose, mudar o antidepressivo. Só que você tem que avaliar o paciente como um todo. De repente, né, entra em depressão. Eu vejo lá na clínica, o que eu faço? Vou dosar hormônios. Sim. Né? Hormônio da tiroide, porque hipotiroidismo leva à depressão. Hormônios femininos, né? Testosterona, que é o hormônio masculino, mas também é importante para a mulher. No caso, né, depois você ajustou toda a dosagem hormonal dessa paciente, uma paciente climatério que eu estou falando. Aí sim você entra com a ocitocina. Mas uma paciente mais jovem, que ainda menstrua, não tem problema nenhum de disfunção hormonal, mas que tem queixa de depressão, de malabilidade emocional, você entrando com a ocitocina, e por ela ter os hormônios regulares, porque ela ainda está num ciclo menstrual adequado, ela melhora muito, muito disso daí. Doutora, está tendo tanto elogio para você, que você é um espetáculo, que você é maravilhosa, e Que muita gente obrigada. perguntando o telefone, pedindo para digitar. A doutora digita o que é que eu digite? Vou digitar aqui, peraí. Põe o Será que... prefixo, doutora, por Tô favor. pondo. Peraí. Essa questão hormonal, ela é muito interessante, sabe? Eu, quando comecei a estudar, eu fiquei, assim, muito animada, sabe? Eu achei que é uma coisa, assim, tranquila de se usar, faz parte do nosso organismo, e graças a Deus, a indústria farmacêutica, né? Isso a gente tem que elogiar muito a Sim, questão química, né? O sim. quanto isso tem contribuído, né, nas pesquisas, para que o paciente possa ter, né, um tratamento adequado, uma acessibilidade. Você vê, era proibida a ocitocina, já em outros países se usava.
E aqui no Brasil era proibido até a melatonina, que é o hormônio do sono. Sim, E sim. também estudos falam que a ocitocina trabalha junto com melantonina. Então, olha Então, só que não é, interessante. não são medicamentos que agem a nível cerebral, né, que criam uma certa dependência bioquímica de forma nenhuma. Você pode usar de forma contínua, né, e sempre, lógico, às vezes tem que ajustar a dosagem, isso é óbvio, né? Mas eu acho que o benefício que isso vem trazendo, né, numa pessoa de um pouquinho mais de idade, como eu te falei, em climatério, menopausa, já estou começando a fazer osteopenia, ou estou perdendo massa magra, que é comum na baixa hormonal. Sim, sim. Você poder envelhecer com qualidade, né, e sentindo bem-estar, eu acho que isso é gratificante. É o ideal, né? Ainda mais que vai também atuar na parte cognitiva, né, doutora Márcia? Muito na empatia, na memória, no aprendizado, no afeto, Sim, né? porque Então, assim, a dificuldade, a gente sabe também que a dificuldade no caminhar, no se locomover da idade, não é as pessoas falam, os ossos estão fracos. Não, gente, é sarcopenia mesmo, né? É o isso. músculo que está fraco. As pessoas caem no chão por quê? Porque o músculo está fraco. Não Então, sustenta mais, né? não sustenta. Então vem a queda, daí cai e quebra a parte óssea. Mas o músculo está Exatamente. sarcopênico. Então já a ocitocina vai ajudar nessa parte também. Gente, para quem não viu, a Isso doutora aí. digitou o telefone lá para cima, né? Estão perguntando, doutora, se só ginecologista que pode indicar o hormônio. Se Não, só ginecologista. endocrinologista, que é a minha área, né? Pode, ginecologista, se ele trabalha nessa área, né? Porque nem todas as ginecologistas trabalham nessa área, né? E eu, na verdade, entrei nessa área por conta quando eu fiz pós-graduação em medicina ortomolecular. Ah, comecei a ver essa área uns 20 e poucos anos atrás. E nessa época não se abordava tanto a modulação hormonal, tanto a pesquisa de hormônios, né? Como hoje se faz. Então eu fui devagarzinho, é um campo que vai abrindo o leque, né? Então você tem aquele Sim, conhecimento, que você precisa do outro conhecimento, e aí você vai caminhando nessa área e você vai se interessando e você vai usando e você vai beneficiando. E aí é uma coisa vai levando a outra. Então, eu entrei nessa área por conta da pós-graduação, que eu fui começando a ver e fui me encaminhando nesse sentido. Agora, nem todo profissional, seja endócrino ou seja ginecologista, trabalha nessa área, né? É um... doutora, olha, perguntaram assim: uma pessoa que está sempre mal-humorado, está precisando desse hormônio? Não, e aí precisa se avaliar, né? Porque hoje existe a síndrome do mau humor crônico, sabia? Não. Explica pra No, gente, no doutora. Hospital das Clínicas existe um ambulatório só para tratar o mau humor crônico. Olha A gente só, sabe, doutora. a gente sabe que mau humor, eles consideram o mau humor crônico um tipo de depressão. Tanto que Hum, nesse ambulatório eles tratam com antidepressivos em alta dose. Entendeu? Mas assim, doutora, mas precisa se olha, esgotar, né? Esgotar naquele paciente, sim, fazer um histórico adequado, se esgotar as possibilidades, se avaliar hormônios, se avaliar, né? Às vezes a qualidade de vida da pessoa, o momento que ela está vivendo, tudo isso, nem todo mal-humorado crônico, de repente é um depressivo, né? Mas sim, tem que investigar para saber se ele não está com um quadro depressivo e não está percebendo, né? sim. Mas, doutor, se nós formos analisar, na menopausa, a gente começa a ficar depressiva porque caem os níveis hormonais. Isso mesmo. Na andropausa, idem. O homem começa também a ter a queda e ficar mais tristonho, mais caído. Isso. Eu acho que Desanimado, né? desanimado. Eu acho que a reposição hormonal é uma ciência, a bioidêntica, né? É algo novo ainda que tem muito para crescer e para ajudar as pessoas a terem uma velhice melhor, puxa vida, porque é muito desagradável a gente ver tantos idosos tão limitados. Não precisaria ser É. assim. E sendo que nunca repuseram hormônios, né? Você vê, Não. antigamente uma mulher de 40 anos era velha, Sim, né? Tinha flacidez, perdia massa magra, perdia o interesse sexual, entregou-se, né?
Perdia a Hoje já não. vaidade, não se É, cuidava. não, E aí também, doutora, quando a pessoa perde a vontade de viver, ela começa a se alimentar errado, é aquela bola de neve, né? Começam a aparecer as isso. doenças, E às né? vezes, muitas vezes, a pessoa às vezes está vivendo assim, um fator externo que pode estar ajudando a ficar depressiva, desanimada, mas às vezes internamente o organismo é que não está legal. Ele não está legal para ele se recuperar, às vezes, daquela pancada que a pessoa teve naquela vida dela. Então, aí baixa tudo, a pessoa não sabe cuidar, não sabe buscar uma ajuda, e aí vira uma gororoba, né? Sim, Que é uma coisa que vai levando a outra. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem conhecimento, né? Eu acho que a ciência está avançando muito, né? Eu acho que é uma coisa de futuro, a questão hormonal, né? Que a gente hoje tem como repor, né? E sem ser sim, sintético ainda, que é o mais importante, né? Sem sim. ser sintético. Meninas, quando a doutora fala reposição hormonal, ela está falando da reposição hormonal sempre, da reposição hormonal bioidêntica, Isso, aonde a molécula que a gente usa no tratamento é a molécula igual a que a gente tem dentro da gente. Porque exatamente, é é, similar. porque as outras moléculas que a gente comprava antes, que a gente fazia reposição hormonal antigamente, eram moléculas muito diferentes do que a que Muito, a gente tem. exatamente, né? Né? De um outro animal, né? De uma égua prenha, né? A indústria farmacêutica compra a urina da égua grávida e sintetiza para o uso humano. Já o bioidêntico, como a própria palavra diz, né? Idêntico à nossa biologia, então copia muito a ação dos nossos hormônios, consequentemente o nosso sistema autoimune, né? Imunológico, não reconhece aquilo como estranho, se adequa. Então, o bem-estar que isso traz, porque é muito parecido, só tem um radicalzinho só diferente. Então, ele vai dar continuidade no nosso organismo aquilo que os nossos hormônios, de forma natural, já não são mais produzidos, não tem como agir. Então, ele Sim, faz o papel dele, né? Então, isso é muito sim, interessante. Então, evita os sintomas indesejáveis da menopausa, do climatério, que já se começa aos 35 anos, né, de forma mais branda numa pessoa, de forma mais avançada em outra, cada um reage de uma maneira. sim. E então você modulando tudo isso, né, os seus hormônios, modulando essa questão, né, agora com a ocitocina que melhora esse bem-estar, uma sensação gostosa de relaxamento, e isso tudo eu acho que vem a beneficiar de forma assim, geral, né, E o até a organismo. beleza da pele, né, doutora Márcia? Eu percebo Tudo. assim que até a pele, porque quando a gente não faz reposição hormonal, a nossa pele fica mais seca. Ficando mais Muito. seca, a pele vai envelhecer mais rápido. Então eu percebo que até a pele fica melhor com a reposição hormonal. Ela mantém o turgor, né? Então dá Sim, aquela sensação de pele mais hidratada, mais cheinha, né? Com qualidade. Como eu falei da outra vez, né? Que a baixa do hormônio na pele, no rosto, abre muitos poros, né? Então, poros abertos são indicativos de baixa hormonal. sim. Então, Ô, doutora, tem gente perguntando qual seria o passo a passo da sua consulta, né? Chega, faz exame hormonal, aí a doutora faz a reposição e depois mede de novo. Dá uma explicada para a gente isso. como que é o procedimento para quem vai fazer uma reposição hormonal ou quem toma essa decisão, quero começar a fazer uma reposição hormonal. É assim, se a pessoa vai numa consulta presencial, né, eu faço todo um histórico da paciente, né, desde quando começaram os sintomas de climatério, o que ela está sentindo atualmente, né, como que fisiologicamente, né, se está dormindo bem, se não está, desde quando que não está, se o sono a insônia é uma insônia contínua, não dorme a noite inteira, ou ela é picadinha, que a pessoa dorme e acorda, que isso é baixa de neurotransmissor cerebral. Então você faz todo um levantamento histórico dessa paciente. Peço sim, no caso, para modulação hormonal bioidêntica, eu peço a dosagem hormonal do paciente, né, para saber o quanto que está baixo. E aí já começamos a modular, vamos dar para o corpo aquilo que não está mais fabricando. Começamos com uma dose pequena e vamos ajustando até que a sintomatologia toda que a paciente tem desapareça.
que volte o bem-estar, que ela volte a dormir bem, que ela não tenha fogacho, que ela não tenha ressecamento vaginal, que ela melhore o humor, que tudo isso desaparece. Você volta a ter uma vida normal, sem os sintomas de climatério. Doutora, Né? estão perguntando. Pode falar, Oi. doutora. E, obviamente, né, se ainda modulou tudo, mas ainda, olha, modulou, mas ainda minha libido não tá legal, parece que ainda não tô de acordo, mesmo que tá tudo bom, os hormoninhos tudo bem, você pode entrar com ocitocina, entendeu? Que ela Doutora, vai dar tem, todo o benefício. doutora, Oi. tem duas perguntas, duas pessoas diferentes. Uma perguntou da menopausa precoce, se existe, quer que a doutora explique isso, que Existe. quantos anos ela pode apresentar uma menopausa precoce. E a outra pergunta é que ela tem mal-estar, sensação de tontura, está muito esquecida, se é o caso de fazer. Ixi, está cheio de perguntas, doutora. Tô vendo mesmo aqui, viu? Nossa, tem que tirar um dia só para responder a pergunta. Ai, ai. Ó, eu já tive pacientes com menopausa precoce, muito precoce. Eu já tive uma paciente com 30 anos menopausada. Isso é muito sério, né? Então, e é complicadíssimo, né? Muito, muito cedo, né? Uma menopausa tardia, que seria o adequado, começa, né, a menstruação para aos 52, 55 anos. Essa seria a melhor menopausa. A precoce é antes dos 40. Né? Então, existe menopausa precoce, sim, né? As causas são inúmeras, tem que se avaliar. Essa paciente que eu falei que eu tive de 30 anos que ela usou pílula anticoncepcional 14, 15 anos sem fazer pausa nenhuma. O dia que ela quis parar para engravidar, ela não conseguiu mais. Aí fomos avaliar, os ovários dela estavam desaparecidos, não aparecia mais um colchão. Olha. Entendeu? Então, cada caso é um caso, né? A respeito desses sintomas de cansaço, dificuldade de memória, tem sim a ver com baixa hormonal, né? Então, o que se fala nos congressos e cursos? Climatério começa aos 35 anos e vai até os 65 anos. Então, se você já, mesmo que esteja menstruando, mas se você tem sintomas de climatério, né, como fogachos, labilidade emocional, né, fica meio borocochô, baixa de libido, desinteresse pelas coisas, vale a pena dosar hormônios e começar a tratar já mesmo que você menstrue. Doutora, esquecimento pode ser um dos sintomas também? Com certeza, com certeza, né? Como a gente falou, né, aqui sobre a memória e o aprendizado da ocitocina, ela agindo com outros neurotransmissores que nem dopamina. A dopamina é um neurotransmissor cerebral que atua na memória. Tanto que tem grandes estudos de dopamina na Alzheimer, né? Então, aí a baixa de dopamina, ela leva a depressão, distúrbios de humor, dificuldade Olha de só. memória, de aprendizado, de fixação, né? A pessoa fica, dá um branco. O que eu estava falando mesmo? Então, e muito parte, se a pessoa tem né, menstrua regularmente, não necessariamente esses sintomas vêm por baixa hormonal, às vezes níveis de estresse. Faz Nossa. muito isso daí. Outra coisa que ajuda a baixar muito a ocitocina é níveis de estresse. Pessoa muito estressada. Então, quais fatores que fazem aumentar a ocitocina, né? Acho que esse é o nosso tema, né? Contato físico, abraçar, carinho, aumenta a ocitocina naturalmente, por estímulo, lá no cérebro. Massagens. Por isso que muitas pessoas, ao fazer massagem, elas se sentem confortáveis, né? Que é o contato físico. Cheiros. Cheiros. Tanto hoje você vê que a indústria, hoje, as empresas, elas lançaram odores característicos da marca, porque isso lembra aquela coisa, lembra aquele momento, né? Às vezes você não sente um cheirinho de, nossa, que cheiro gostoso, tá me lembrando tal coisa. Tá lá gravado no teu cérebro. Aquilo gerou para você uma memória, um afeto, tá? Por quê? Porque liberou ocitocina. Olha que interessante. Atividade física. Por que a gente fala, libera endorfina, né? Sinto mais tranquila. Nossa, é prazeroso. Também ocitocina. Agora tem estudos também sobre quais alimentos que ajudam a aumentar o nível de ocitocina. Estão fazendo muitos estudos nas doenças, nas alimentações com baixo de índice glicêmico, né?
do carboidrato. Então, Olha que dietas legal. mais low carb, né? Então, mais proteicas e com menos carboidrato. Diz que ajuda muito a aumentar a ocitocina. Por isso que a pessoa fala, nossa, eu comecei a fazer uma dieta, eu cortei bastante o açúcar e a farinha. Nossa, isso me gerou um bem-estar, estou dormindo tranquilamente. Também, isso é muito, muito interessante. Agora, fatores que contribuem para diminuir a ocitocina. Solidão. Quanto mais a pessoa fica fechada dentro de casa, mais baixa a ocitocina. Vira uma roda viva, a pessoa não consegue sair daqui, porque ela não fabrica ocitocina daí. E ela fica mais sozinha, mais sozinha. É um ciclo, né? Não vai sair daquilo. Ansiedade, níveis de ansiedade. Então, quem hoje não tem, né? E agora, doutora, as pessoas não estão mais. Hoje mesmo eu falei, queria tanto abraçar uma pessoa que encontrei na rua, Então, depois eu encontrei quanto eu queria abraçar. Eu falei, não sei, não vejo hora que passe logo isso para a gente poder abraçar as não, pessoas, beijar, né, apertar. exatamente, estamos sem contato físico. Sim, Né? Outra coisa também que ajuda, que contribui muito, o estresse crônico contribui muito também para a baixa de ocitocina. Que é quando você tem um estresse crônico, você tem bem baixo nível de cortisol, né? E o cortisol contribui para baixar também a ocitocina. Tem doutor. estudos também que falam que abaixo da ocitocina aumenta a massa gorda. Olha que coisa louca. Olha, Diminui a massa magra, naquilo que eu expliquei lá da sarcopenia, né, e aumenta a massa gorda também. Então, fala que se você repondo a ocitocina, como ela melhora o seu nível de saciedade, aquela sensação de plenitude que já deu o suficiente, comeu, ela dá, por gerar saciedade, dá bem-estar, né? E come menos, contribui para não aumentar a massa gorda e contribui para aumentar a massa magra. Se tiver exercício físico, então, tá tudo maravilhoso, né? fora todos os outros benefícios, né, doutora Márcia? Exatamente, exatamente. Agora, uma coisa interessante também, não tem como dosar a ocitocina como se dosa hormônio, mas todos os estudos falam que, pelo menos hoje, a técnica para dosar não é muito fidedigna. Então, fala que é melhor a gente ir pelo histórico do paciente, porque às vezes vem tudo bonitinho, mas o paciente está com sintoma. Você não vai tratar o exame da pessoa, você vai tratar a pessoa. Então, você tem que melhorar a pessoa, não o exame. Você vai falar para você, olha, mas sinto muito, seus exames estão maravilhosos, não vou repor. Daí a paciente vai falar para você assim, mas e daí? Eu continuo com sintomas. Né? É que nem, é a mesma coisa no hipotiroidismo subclínico. Né? Sim, Que a pessoa tem todos os sintomas de hipotiroidismo. E você dosa o TSH, T4, tá lindinho, tá bonito. Daí você fala assim para a paciente, olha, bem, você não tem nada, tá tudo maravilhoso. Mas os meus sintomas? Aí eu pergunto, você vai tratar o sintoma ou você vai tratar o exame? Tem que tratar o paciente, é ela que está tendo sim, sintoma. Então, sim. a ocitocina é mais ou menos nesse sentido, né? Então, não adianta você dosar, ela tá bonitinha, ali, não, tá bonitinha, ainda não precisa. Mas a pessoa está tendo sintoma, então você tem que beneficiar o paciente. E cabe ao Sim. profissional médico avaliar de forma adequada, ouvir direito o seu paciente, traçar uma forma de tratamento e para a pessoa começar a perceber a melhora, né? Então, começa com Sim. dosinha pequenininha, vai ajustando até chegar naquela dose adequada e você, nossa, agora eu estou me sentindo muito bem. Essa semana que passou, tive uma paciente, não sei se ela está assistindo hoje, ela é de Minas, ela me ligou sexta-feira passada, que ela faz 22 dias que a gente está modulando o hormônio dela, diz que ela se sente outra pessoa. É. Ela diz que Tá está aparecendo maravilhada. bastante, tá aparecendo bastante pessoas falando isso. E também tem duas pessoas que perguntaram. Uma falou assim: não, tirei o meu útero, posso fazer reposição hormonal? E a outra falou: tem ovário policístico, posso fazer reposição hormonal? Na parte da retirada do útero, com certeza. Foi fundamental, fundamental. Né? Porque o útero só serve para abrigar a criança. Mas a gente precisa de progesterona. Progesterona e estrogênio são muito importantes. Quando você modula estrogênio, tem que modular a progesterona. Se tem útero ou não, isso não importa. A pessoa tem que repor o hormônio. Porque Certo. cada hormônio tem a sua ação a nível tecidual e receptores no corpo inteiro. No caso de E ovário policístico, depende da paciente, né? Então, se ela, geralmente, o que é ovário micropolicístico, né? Hoje é considerado uma doença crônica, né?
ela leva a diabetes e leva a obesidade. Né? Então, precisa tratar o ovário policístico. Né? O policístico geralmente é aumento da testosterona. A pessoa tem um nível de testosterona muito alta e um baixo nível de progesterona. Então, você melhorando a progesterona, você consegue inverter o quadro desse paciente. Né? Tirando o hirsutismo, que é o pelo, né? Quando está o ovário policístico, dá muitos pelos, né? Na areazinha do bigode, no mento. Então, você melhorando a questão hormonal, os sintomas melhoram e os sinais também, né? Daquela doença. Doutora, eu tô até me ocorrendo aqui, né? Esse estresse que as pessoas vivem hoje em dia, né? Eu tenho visto na rua muita gente no trânsito, até no interior, as pessoas muito estressadas, né? Eu acho que a ocitocina também ia dar uma baixadinha nesse estresse, né, doutora? Dá, porque o estresse crônico aumenta o nível de cortisol. E o cortisol faz baixar a ocitocina. Sim, Entendeu? E as pessoas estão muito intolerantes, né? sim, sim. Muito, né? Demais. Todo mundo está vivendo problemas, todo mundo está vivendo limitações, todo mundo está com dificuldades, isso é óbvio, mas a gente não pode fazer da pandemia um inferno na vida de todo mundo, né? É o que eu Então, falo. precisa A gente, melhorar a tolerância, né? A gente tem que se colocar no lugar dos outros, não querer que os outros só se coloquem no lugar da gente, né? A gente tem que é, olhar com mais amor, com mais respeito, né? sim. Eu acho que a pandemia é uma situação nova que ninguém estava preparado e que a gente está se adaptando a uma situação toda nova e tendo que dia a dia lidar com desafios que vão aparecendo, os Sim, isso mais variados. é um aprendizado, né? Sim, sim, Então, se a pessoa já tem, às vezes, está lá no climatério, está tendo todos os sintomas, e aí está vivendo uma situação, muitas vezes a pessoa ela não segura, né? sim. Ô, doutora, perguntaram se quem tem arritmia cardíaca pode fazer reposição hormonal bioidêntica. Pode, tem que tomar cuidado, mas pode. Hoje sabe que, por exemplo, testosterona protege o coração, e que o órgão que mais precisa de hormônio é o coração. Falar em coração, a ocitocina, ela melhora a parede das artérias, então ela melhora muito a circulação. Então, né, todos os tecidos são mais circulados, recebem mais oxigênio. Então, por ser melhor circulado, receber mais oxigênio, é melhor metabolizado. Então, no caso da pele, melhora o colar. Tudo isso é uma contingência, uma coisa que leva a outra, que não é nada isolado, né? Olha, doutora, acho que eu vou te ligar amanhã pedir uma receita que eu quero manipular para mim. Estou Só, ficando com só não vontade. pode ficar viciado, tá bom? Tá bom. A gente vai conversar. Deixa eu ler mais umas perguntas aqui. Perguntaram se o excesso de estresse pode bloquear os benefícios do hormônio. Uma vez você usando, não. Não, muito pelo contrário, né? Em níveis de estresse, você estando com seus hormônios muito bem modulados, você supera qualquer alteração. Você se torna mais consciente, mais equilibrado. Então, você não reage, às vezes, a alguma coisa que você não deveria reagir. Então, eu acho que você se sente muito mais tranquila e mais consciente mesmo, né? De como reagir, como se colocar no lugar do outro, como evitar confrontos. Eu acho que Sim, o hormônio tem muito disso aí, porque como ele age no cérebro, né? E é lá onde está todo o nosso controle, muito pelo contrário, o hormônio só tem a beneficiar. tem gente perguntando, acho que tem gente que entrou agora e não pegou o começo da live. Tem gente perguntando se a doutora atende online. A doutora faz Tendo online. telemedicina. Tem pessoas de outros estados que estão fazendo com a doutora, ela faz sim, tá? Quem está entrando agora. E eu também sou paciente da doutora e graças a Deus eu sou muito bem assistida, porque já usei hormônios outras vezes e não deu certo para mim. E graças a Deus com a doutora Márcia, extremamente competente. E estou falando isso não porque você está aqui, porque para mim Obrigada. é um divisor de águas mesmo. Eu saio da cama disposta, eu vou treinar, eu fico, eu sou uma pessoa muito mais alegre agora. Aquele medo de fazer as coisas, ai, o que que vão pensar, ai, que medo. Tudo sumiu, doutora Márcia. Porque se sente mais confiante, né? Sim, Por exemplo, no caso da ocitocina, ela gera essa certa confiança em si mesma também. Então, acho que sim. tudo modulado, qualquer hormônio que bem moduladinho, bem adequado, eu te falei, o benefício ele é geral.
Sim, E a gente sem se medo sente de ser diferente. feliz, né? É, A a gente gente se sente parece diferente. que é engraçado. Eu me sinto mais viva agora do que com 35 anos. É impressionante. Eu me sinto muito Eu, melhor agora. eu vejo, por mim, né? Faz, agora em novembro fará 4 anos que eu uso os hormônios bioidênticos, né? Eu me sinto muito disposta, eu tenho vontade de estudar, né? Rápida. Estou aqui final de semana em casa, eu sempre tenho um interesse por um artigo, por uma coisa. Eu não sinto cansaço. Eu trabalho todos os dias, né? Agora um pouco menos com a pandemia, que a gente teve que diminuir bastante a carga horária para não juntar muito o paciente, né? Mas até o ano passado, eu trabalhava na faixa de 10, 12 horas por dia. Sim, é E sempre bastante. acordo 6:30 da manhã, faço minha academia, tomo meu banho e vou trabalhar. Então, eu falo isso por mim, né? Do bem-estar. Agora, é óbvio, né? A gente tem que buscar melhorar, né? Não adianta você ter o sintoma e ficar, depois eu vejo, os sintomas vão se agravando. Então, se de repente era um hormônio só que estava baixo, se demorou muito tempo, ficaram vários. Então, demora um pouco mais para você, daí até você ir adequando hormônio por hormônio para ver o benefício total, demora um pouquinho mais, vai vir, mas talvez com um pouquinho mais de demora. Diferente dessa paciente que eu falei que em 22 dias, às vezes eu me surpreendo, porque eu aviso o paciente. Os estudos científicos falam que na modulação hormonal bioidêntica, em geral, pelo menos um mês para a pessoa começar a sentir diferença. Começar a sentir diferença. Agora, ela em 22 dias me surpreendeu. Então, tem paciente que me surpreende, né? Porque eu vejo por mim, eu demorei 2 meses e meio para sanar todos os sintomas que eu estava tendo. Ai, doutora, mas eu já senti melhora com um mês. E senti sim, com um mês eu já senti Né? melhora. Tem gente falando, doutora, que tem dificuldade com a internet. Como que vai fazer para fazer telemedicina? Eu não sei. A minha opinião é você pedir ajuda para algum amigo, uma pessoa próxima que, porque hoje em dia os jovens sabem muito mexer, né? Meu filho É, sabe muito. E às isso. vezes até um amigo pode ajudar. Depois que a gente aprende, fica até fácil, né, doutora Márcia? É. Bom, eu também, né? Aliás, eu acho que você está mais equipada do que eu, porque eu sou uma analfabeta digital, confesso. Mas estou no caminho de aprender, né? Porque depois Ah, você vai mas a gente usando, você vai aprende. acostumando, né? Sim, a gente Então, assim, aprende. quando a paciente entra em contato pelo WhatsApp, o que a gente tem feito? Nós estamos fazendo a telemedicina pelo Google Duo. Daí a minha secretária passa o link, ela já grava o link no WhatsApp da paciente que está interessada na consulta. Aí é só a paciente clicar, baixa, depois a gente combina o horário, na hora certa a gente começa a consulta. Entendeu? Não Então, no tem caso, dificuldade. então, no caso, quem tem dificuldade, que é da nossa geração aí, a sua secretária Ela auxiliaria a auxilia, pessoa. ela auxilia, Tá. né? Ela já passa, né? Já grava o linkzinho do Google Duo. Isso foi facinho. Aplicou, a pessoa já instalou, depois já combina só o dia e o horário da consulta. Uns minutinhos antes a gente entra em contato pelo WhatsApp, ó, já estamos entrando em contato pelo Google. E pronto, começamos a consulta. Doutora, a gente tem 6 minutos. Eu não sei se a doutora quer falar mais alguma coisa, se a gente continua lendo as perguntas, o que a doutora prefere? Para mim, olha, aqui a ocitocina, como eu falei, acho que todos os benefícios que eu falei que ela pode trazer, como eu falei, são inúmeros, não tem muito a acrescentar, né? A menos que o paciente tenha alguma pessoa tenha alguma dúvida, né? Óbvio. Você quer fazer pergunta? Tem gente entrando agora e continuam perguntando o telefone, perguntando como marca a consulta, quanto custa. Gente, tudo isso, Pelo vocês vão no, WhatsApp a gente responde. ou vocês vão no arroba Clínica Modele, arroba Clínica Modele. Lá vai ter o contato, telefone, aí vocês entrem em contato, que essas informações, eu creio que a secretária vai passar tudo, né, doutora Tudo, Márcia? tudo. Ela dá o valor, toda consulta tem um retorno em 30 dias, porque geralmente na consulta, mesmo online, né? Eu peço exames, né? A gente tira a foto, envia pelo WhatsApp o pedido. Aí a pessoa, nesses 30 dias, já independente, muitas vezes independente do resultado do exame, a gente já entra com o hormônio.
né? Mas eu peço para a paciente fazer o exame antes de chegar o hormônio, de Isso começar a que é usar. bacana, doutora, porque já vai usando, né? A pessoa Porque a já pessoa já está vai. com sintoma. Então, daí, sempre que se fala, né? O hormônio você usa a menor dose. Depois você vai ajustando. Até chegar naquela dose adequada para aquela pessoa. Então, eu falo, no dia da consulta, você já faz logo o seu exame, a hora que chegar o hormônio começa a usar, porque daí já colheu o exame de sangue. Sim, Aí ficou pronto o exame, nesses 30 dias ela vai estar usando, aí a gente tem o retorno. Para quê? Para que eu possa explicar o resultado do exame e para saber se houve melhora dos sintomas ou se eu preciso ajustar a dose nesses 30 dias que ela usou. Então, é um acompanhamento normal, como se você estivesse numa presença física, tá? Só não vai ter o contato físico mesmo, é só a distância. Mas é tranquilo isso daí. Depois, aí, uma vez que a gente acertou né, a dose, tudo, que a pessoa é um hormônio que vai usar por longa data, a gente vai ter outra consulta, depois que acertou, só depois de 6 meses. Tá? Para a gente ver se está tudo bem, vai repetir os exames novamente, para ver se estão todos modulados mesmo. E aí vai se espaçando, né? Entendeu? Mas sempre tem que ter tem que estar sempre. Eu peço, se a pessoa não tem exame recente de transvaginal, de mama, isso é importantíssimo na consulta. Às vezes tem paciente que fala, doutor, eu estive há 2 meses no meu ginecologista, eu tenho exame. Falei, então você tira a foto e me manda pelo WhatsApp sim, né, o diagnóstico do exame, né? A conclusão. sim. Porque eu anoto tudo na Doutora, ficha. tem gente pedindo de novo o telefone. Digita mais uma vez, Vou porque pôr de vai novo. acabar caindo a nossa live. Já faltam 3 minutos só. Então, meninas, olha, já vou aproveitar e agradecer vocês que estão aí às quase 10 da noite ouvindo eu e a doutora Márcia. Ó, de novo aqui, ó, o telefone 11 964 14, 64. Fala, 14, doutora. 5, 964 14 5459. E Ou última também pergunta. pode também entrar em contato no Instagram da clínica, que também a gente passa o telefone, entendeu? Última pergunta. Perguntaram se a ocitocina pode ser considerado o hormônio da beleza da mulher. Não necessariamente da beleza, né? Mas como ela gera bem-estar, afeto, amor, empatia, obviamente isso resplandece na pele, né? Você está bem, tudo Sim. fica bem à flor da pele. A pele tem receptor de hormônio de todos os tipos de hormônio, inclusive de A- ocitocina. Até a questão da sexualidade, né, doutora Márcia? Uma mulher que tem Importantíssimo. a mulher que tem a sexualidade, ela se arruma mais, né, doutora Márcia? Exato, autoestima, né? Sua feminilidade posta né, à prova. Isso é muito legal, muito Muito bacana. legal, sim. E é muito importante, né? Aquela sensação de estar viva, Sim, né? Isso é de muito ter legal. energia. Isso mesmo. Doutora, olha, muito obrigada, adorei a live. Foi bem esclarecedora e as vantagens todas eu achei muito interessante. Eu vou querer usar, se a doutora permitir, né? Vamos fazer os exames, mas Isso. quero muito usar. Você E já pode, né? Porque você já está com seus hormônios moduladinhos, então já sim, dá para entrar, sim. né? E, doutora, até a próxima live. Até Muito se Deus quiser. obrigada por passar todo esse conhecimento para nós. Muito obrigada mesmo, doutora, Eu que por aceitar o agradeço. convite. Tá Um bom? beijão para todas também aí, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Até Boa mais. noite, pessoal. Até Tchau. mais. Depois a Tchau. gente vê um tema mais adequado novamente, tá Tá bom? bom, doutora. Tchau, Tchau. obrigada.